Muito bem, meus amigos. Depois da prova, e aqui observando a sequência, o assunto que nós estudamos, certo, comigo, abrangeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questões, certo? Esse gabarito aqui está relacionado à prova verde do AFN. As questões diretas, pelo meu ver, não geram recurso, estão ali bem elaboradinha e tem respostas sucintas e diretas. Vamos cada uma delas. Primeiro, questão 31. De acordo com o CSFN 2.2, Manual de Operações de Paz, a manutenção da paz. Aqui no caso, o quê? A operação de manutenção da paz. Constituição de empregos de pessoal militar, policial e civil, para auxiliar na implementação de acordos de cessação de hostilidades celebrados entre as partes e litígio. E as operações de manutenção da paz, ela é fundamentada em 3 princípios básicos. Ele deu o primeiro, que é o quê? O consentimento. O segundo é a imparcialidade e o uso mínimo da força. Imparcialidade e uso mínimo da força. Bravo! Certo? Aqui uma questão que envolveu lá o manual básico dos operativos, envolvendo lá o material do CFN. Uma das características marcantes das forças navais de respeito à cidade e da adequação de sua organização e restrições impostas pelos meios navais aos vetores de embarque e ao entendimento de manobra. Aqui nada. Dessa forma, normalmente na Isopanf, os grupos operativos são obrigados a assumir 3 organizações distintas. Assim, assinale a opção que representa corretamente essas organizações. Eu confundi, aqui não é com relação ao material não. Aqui no caso é a organização que o CFN utiliza para realizar os seus movimentos. Ele aqui está falando que especificamente aonde? Nas operações anfíbias. Porque são 5. Nas operações anfíbias, nós temos a organização para o embarque, para o desembarque e a organização tática do terreno. Aqui. Nós temos aqui, a organização para o embarque, para o desembarque e a organização tática para o combate. Aqui, no caso, para a operação anfíbia. Além desses 3, também tem o que? Os movimentos terrestres e movimentos aéreos, que vem o movimento de marcha e tudo. Mas isso não, não enquadra na operação anfíbia. Para a operação anfíbia, são essas 3 organizações. Primeiro organiza para embarcar, depois tem que organizar para fazer o desembarque, e quando desembarque, volta o quê? Volta a organização tática para o combate, certo? Então, alfa. Com relação topografia, 2 questões. Uma envolvendo aqui os tipos de carta, conceitos, e a outra envolvendo lá a atualização da detecção magnética. Com relação aos tipos de cartas, ele atua onde? Em cima das definições desse tipo de carta. Aqui nós temos a classificação na sequência geográfica, corográfica, topográfica, planta e croquis. Na geográfica, muito extenso, país, continente. Certo? Na corográfica, um pouco menor, estado. A topográfica, ainda menor, pega ali cidades, municípios. De 1 por 10 a 1 por 100 mil. A planta, menor ali no esboço pequeno, escala de 1 por 1. E o croquis não tem escala, é o esboço terreno. Então, analisando aqui, a gente vê lá uma por uma para depois fazer a ligação. São aquelas que reproduzem regiões muito extensas e, por construções, omitem muitos pormenores. Representam normalmente um continente ou país. Aqui já amarro o que? A geográfica, certo? Geográfica. Aí você teria lá a geográfica 5. Quando vai ver as opções, alfa e delta. Só pode ser o quê? Só pode ser uma das duas. Já eliminaria
Bravo, Charlie e Eco. Representam posições reduzindo o terreno, apresentando um grande número de detalhes, ó. São cartas de uma grande cidade, de um município, etc. Suas escalas variam de 1 por 10 mil até 1 por 100 mil. Está abaixo do estado. 1 por 10 mil, 1 por 100 mil, são o quê? São as cartas topográficas. Aqui. 5,1, 5,1. Continua entre alfa e delta. Aí voltando. São aquelas que apresentam regiões menores, fornecendo maior número de detalhes, abrangendo estado. Está entre a geográfica e a topográfica. São quem? São as corográficas. 4 corográficas. Já mudou. Ou seja, já sabemos aqui por definição total que há delta. Continuando. É um ligeiro esboço terreno. Pode ser feito por simples, à vista, por informações ou por memória. Geralmente só consta o terreno sem interesse para uma situação. Normalmente sem escala. Sem escala é quem? É o croquis. O croquis é sem escala. 2. E a última é a representação de uma pequena parte do terreno em grande escala com uma grande quantidade de pormenores. A escala varia de 1 por 1, que é a escala par, até 1 por 10 mil. Aqui está o que? Está na planta. Tá? Planta 5. Aí amarrou direitinho a delta. Opção delta do gabarito, a delta. Essa aqui nós conversamos, que é a dificuldade com relação à doutrina naval que fala lá das tarefas básicas naval e os efeitos desejados, certo? Então, de acordo com a doutrina naval, as operações de ataque anfíbias, de minagem e esclarecimento, ações de submarino, são opções clássicas para o cumprimento de qual tarefa básica naval? Quais são as tarefas básicas? Controlar a marítima, negar o uso do mar, projetar por sobre terra e contribuir para a dissuasão. Controlar as costeiras, está fora. Lembra que nós falamos? Quando nós enviamos para realizar uma ação para impedir que o inimigo venha, ou seja, mandamos o submarino, fazemos a minagem, fazemos uma operação de ataque, isso é para você o quê? Para você o quê? Para você negar o uso do mar. O controle mais estático, aí você o quê? Controlar uma determinada área. A dissuasão e sobre terra fica muito diferente disso aqui. Poder ficar na dúvida entre a contra-marítima e negar o uso do mar. Mas lembra, ó, nós vamos para o quê? Para impedir que o inimigo venha. Fazer um ataque anfíbio, fazer uma minagem, ação de submarinos, para o quê? Para impedir a vinda do inimigo. Negar o uso do mar. Eco. Essa também, ó, uma questão que está lá em generalidade, nos conceitos básicos, que às vezes passa despercebido, tá? Mas na eliminação a gente conseguiria bater isso aqui. Olha lá. De acordo com a 6FN 2.3, Manual de Operações e Combatente, qual documento determina que a salvaguarda das pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros ou jurisdição brasileira é matéria constitucional e é um objetivo especialmente estabelecido? Se é matéria constitucional, a Constituição está fora. Quando fala estratégia da defesa, são o quê? São as ações a serem tomadas, a serem realizadas. Livro Branco nem comentou, nem fez isso aqui. Ou seja, essa matéria aqui está explicitamente aonde? Na política de defesa nacional. Não fizemos isso aqui em simulado de tudo, ela foi pega lá em generalidade, mas talvez na eliminação nós poderíamos matar isso aqui. Política de defesa nacional. Com relação ao material, segundo o manual básico dos operativos, o material operativo do acervo CFN possui certas peculiaridades, as quais estão em consonância com as características anfíbias e expedicionárias exigidas para o emprego do CFN. Nesse contexto, assinale o que há incorreta. Tá? Aí, quando você vai analisar aqui a incorreta, ser resistente à ação direta da água salgada e o contato com a areia de praia,
Está compatível. Ser compatível com o embarque para permitir seu emprego em diferentes âmbitos operacionais, também compatível com o embarque e seu emprego divinamente, correto. Ser leve para possibilitar seu transporte de forma rápida e segura. Ser flexível para permitir seu emprego em diferentes âmbitos operacionais. Opa! Aí você vem aqui, ó. Ser compatível para o embarque para permitir seu emprego em diferentes ambientes operacionais. Ser flexível para permitir seu emprego em diferentes ambientes operacionais. Ó, essa aqui. O mesmo conceito. Ou seja, uma das duas estão o quê? Estão incorretas. Certo? Aqui já pode bater logo. Quando ele fala ser flexível, lembra da flexibilidade? Realizar uma ampla gama de operações. Realizar vários tipos de ações. É o flexível. Está mais flexível que isso aqui, ó, com a flexibilidade, ó, porque ó, permite seu emprego em diferentes ambientes operacionais. Ser compatível para o embarque, aqui é para fazer o quê? Para fazer o embarque, a sua permanência a bordo, a permanência durante a travessia e etc. No embarque, não tem muita coisa a ver com o quê? Com o emprego em diferentes ambientes operacionais. Ou seja, no embarque, ele está embarcado para quê? Para fazer a permanência a bordo e fazer o movimento até chegar o momento de desembarque. Pô. Então, essa aqui que é incorreta, tá? Porque emprego em diferentes ambientes operacionais é devido à flexibilidade. Aqui, ó, ele tirou do contexto. Então, a incorreta é a Bravo. Ser compatível para o embarque, a permanência a bordo e o desembarque dos aviões em embarcações de desembarque. Aqui, ó. Essa aqui, ó, que é a correta dessa aqui, ó. Aqui. A delta aqui seria a correta com relação a isso aqui, ó. Dá para avaliar logo, ó. Ser compatível para o embarque, ó. Ser compatível para o embarque, ó. A permanência a bordo e desembarque dos aviões, embarcações de desembarque. Ele pegou esse aqui, tirou daqui de baixo de flexibilidade. O certo é flexível. Então, a Bravo seria a incorreta. A questão de atualização da declinação magnética. Vamos lá. Durante o ano de 2023. O militar estava em campanha e precisou atualizar uma carta que foi confeccionada em 1978. Nas informações originais, a declinação magnética era de 18 graus. Aqui ele poderia completar se estava leste a oeste, mas não entrou, também não vê o caso, que nas respostas não diz a sua direção. E com o crescimento, ó, ela cresce 8 minutos ao ano. Crescimento de 8 minutos ao ano. Ele quer saber o quê? Qual é a declinação magnética atual. Para fazer a atualização, primeira coisa é a diferença de anos. Do ano que a carta foi confeccionada até o ano que era o quê? Que ele quer atualizar. 2023 e 1978. Aí você vai ter uma diferença aí de 13 tira 8 dá 5, 11 a 7 dá 4, 0, 0. 5 e 3 vai 1, 7, 4 e 7, 11 e 1, 12, 9 e 1, 10. Ou seja, 45 anos. A diferença de 45 anos. Aí você vê o crescimento anual. Em um ano, ela cresce o quê? 8 minutos. Em 45 anos, vai crescer 45 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 32 com 4, 36. A declinação magnética cresceu 360 minutos. Passou de 60, eu transformo para graus. É só dividir por 60, que dá 6. 60 em 60 sobra 0, ou seja, 6 graus. Ao longo desses 45 anos, ela cresceu 6 graus.
ela era quanto? Ela era 18. Se cresceu 6, 18 mais 6 é igual a 24. Então, um crescimento de 24 graus. A resposta certa seria ali a delta. Aquela que nós batemos muito, né? Manual de operação de paz, ó. Uma instalação normalmente situada em uma área vermelha, limitada capacidade de armazenamento, que permite à tropa demonstrar ação de presença, exercer controle da área. Ou seja, essa questão tem caído nas últimas provas. Não desse jeito, aqui ele fez a pergunta direta, que posição é essa? Que nós sabemos o que é o ponto forte, tá? Ele colocava às vezes um certo e errado, colocando área amarela, ilimitada. Aqui ele deu o quê? Deu a definição direta dessa posição, que é o famoso, ponto forte, certo? Charlie. Ou seja, as questões que entraram aqui, questões diretas, bem batidas, talvez a única que levasse um pouquinho mais de atenção seria essa aqui, que eu concordo que não foi muito batido em sala de aula, porque está na generalidade, não entrou numa questão simulada envolvendo isso aqui, foi só batido, conversado em sala de aula, certo? Ficou em generalidade, talvez passe despercebido. Mas por eliminação, nós tiraríamos logo a Constituição Federal, porque é mais opcional, está fora, livro branco, concepção aqui está fora também, talvez gerasse uma dúvida entre estratégia e a Política de Defesa Nacional. Como estratégia são o que? São as ações? Aqui é o que? Documento que determina que a salvaguarda de pessoas, dos bens e dos recursos brasileiros ou sobre a brasileira é matéria constitucional. Determina. Não está dentro da estratégia, está dentro da política. A eliminação chegaria lá na época. Mas no demais, acredito que está batido no programa e eu tenho certeza que o pessoal, nessa parte aqui, a maioria deve ter gerado isso aqui e com certeza bateu todas essas 8 questões na prova. Certo, senhores?